Sejamos todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Centro Espírita Cearense, nesse momento de luz, de aconchego, de paz e de harmonia. Nesse momento de ouvir o Evangelho de Jesus, de sentir as vibrações das preces, da fluidificação das águas, e nesse intento maior de envolver-nos nessa paz interior, iniciamos este momento de luz, de paz e de amor. Senhor, sei que nos deste a todos um encargo ou missão. Nada promoves sem objetivo, nada fazes em vão. À estrela conferiste a bênção de aguentar-se e refulgir sem véu, tal qual sucede ao sol, que nos conduz pelas vias do céu. Atribuíste à terra a função de compor e recompor a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor. Colocaste no mar a investidura imensa de externar-te o poder e à fonte o privilégio de ensinar-nos a humildade por norma e o perdão por dever. Comissionaste as árvores amigas em que a lição do bem se exprime e se condensa para a tarefa de guardar-te a vida e auxiliar sem recompensa. Doaste à flor o dom de perfumar e puseste na estrada o dom de conduzir. Deste música às aves, deste ao vento o doce ministério de servir. Tudo te filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu própria reconheço que quase nada sou e quase nada sei. Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, à própria imperfeição, num canal pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compaixão. Maria Dolores. Que possamos rogar a Jesus esta bênção de luz, a calmaria, a serenidade, a fé e a esperança. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 10 e 11. Ressurreição e reencarnação. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento?
Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E fazendo um breve comentário da mensagem do nosso Evangelho de hoje, acerca da problemática se João Batista era ou não o Elias encarnado. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo não podia revelar certas verdades à época por falta de conhecimento e condições de certas verdades, como a própria mensagem diz, né? Nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E numa passagem narrada por Marcos, ou por Mateus, versículo 17 a 10, 17, 1 a 10, mais uma dessas verdades que não poderiam ser reveladas, é quando nosso Jesus Cristo vai a um monte, né, leva Pedro, Tiago e João a um monte, e lá acontece a transfiguração de Moisés e Elias. E Jesus Cristo, aos seus discípulos, ficaram um pouco atordoados, e nosso Jesus Cristo pede que eles não os revelem, pelo menos por enquanto, aquela situação, porque na verdade eles não tinham condições mesmo de compreender à época esse processo, né? Então a mensagem é mais ou menos essa celeuma do processo reencarnatório, né? Da pluralidade sucessiva das vidas, né? E o processo da reencarnação. E eu aproveito aqui o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele faz um relato aqui da reencarnação, onde ele diz: a reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional por que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e evolução gradual dos seres. Imagine se nosso Senhor Jesus Cristo fosse dar um exemplo ou fosse fazer essa explanação à época. Iria ser um grande problema. Então, essa é a mensagem de hoje, essa discussão de quem era ou não, se João Batista era ou não o Elias encarnado. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós e que Deus nos abençoe. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis, capítulo 1, versículos 9 e 10. Pela vontade do Criador, as potências celestes, sob a coordenação do nosso Cristo planetário, o Mestre Jesus, promoveram a formação do nosso planeta
e a criação da vida nele. As águas são um dos elementos mantenedores da vida em nosso mundo. Elas constituem a maior parte dos elementos na fisiologia do planeta, assim como em nosso corpo físico, que é formado aproximadamente de 70% de água. Por isso, sempre que falamos em fluidificação das águas, lembremos da nossa responsabilidade na conservação das águas na Terra. As águas das nascentes, as águas dos rios, as águas dos mares, as águas que formam os corpos dos seres vivos e das partículas que compõem os elementos minerais. Nesse instante em que, unidos em um só pensamento, ofertemos nossas potencialidades à egrégora espiritual que nos reúne, acolhe, consola e educa. Em exercício de doação energética, agradeçamos essa oportunidade de fazer parte da família espiritual que, em nome do Mestre Jesus, vibra em harmonia e oferta ao planeta energias de cura e equilíbrio. Harmoniza e cura, Senhor da vida, as cicatrizes da Mãe Terra. Harmoniza e cura, Senhor da vida, os corações humanos que ainda não conhecem a Ti. Harmoniza e cura, Senhor da vida, os reinos da natureza. Harmoniza e cura, Senhor da vida, as águas da terra. Esse elemento seja sempre fonte sublime de purificação. Harmoniza e cura, Senhor da vida, nossas potencialidades espirituais, que em espírito e verdade façamos nós sempre a Tua vontade, que assim seja.